Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de História, e é um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente continuar aprendendo um pouco mais sobre história. Então vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 21 tem como objeto de conhecimento tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. Para o nosso detalhamento, nós vamos focar especificamente em os negros e a tutela dos egressos da escravidão, comunidade remanescente quilombola, certo? Então, bastante atenção, façam suas anotações e me acompanhem durante a aula. Então vamos iniciar nossa conversa para falar sobre a questão dos egressos da escravidão. Mas como isso vai acontecer? Qual é o contexto em que, de fato, ocorre esse fim da escravidão no Brasil? Primeira informação, o Brasil foi o último país do continente americano a, de fato, terminar com a escravidão. Certo? Então, mais atrasado que Estados Unidos, que Haiti e de outras regiões que foram colônias de potências europeias, tá bom? Então, mesmo depois do seu processo de independência, o Brasil ainda manteve essa estrutura de trabalho ou da estrutura da economia baseada no trabalho escravo, certinho? Então, aqui, ó, nós temos uma imagem que representa o documento oficial que foi assinado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Entendido aí? Ou seja, 13 de maio de 1888 é o dia em que essa lei é assinada e colocada em vigor, de fato terminando com a escravidão no Brasil. E você pode começar a fazer alguns questionamentos, mas professor, por que a Lei Áurea foi assinada? Porque a Princesa Isabel era bondosa, tinha bom coração? Bem, ela ganhou essa fama ali entre algumas pessoas, né? Ela foi exaltada como santa, como diversas coisas elogiando ela, né? Pode ser que de repente um anjo chegou, soprou no ouvido dela, tocou o coração, ela teve essa boa vontade de assinar, né? Mas quando a gente para analisar de fato o que estava acontecendo no mundo e no Brasil naquele momento, a gente percebe que não era bem por aí os motivos que levaram à assinatura da Lei Áurea. Porque quando a gente para pensar em conjuntura mundial, o mundo já tinha passado, né, como por exemplo a Inglaterra, a França e diversos outros locais aqui na América também, pelos processos de revoluções, né? As revoluções que acabaram com, por exemplo, com o antigo regime, aquela monarquia absolutista na Europa, com as ideias do iluminismo, né? Se sobrepondo àquela forma de governo onde o rei era aquele poder máximo que estava acima de todo mundo. Então, a sociedade, de modo geral, em termos de mundo, estava mudando. E as ideias do iluminismo, do liberalismo, estavam ali, ó, se espalhando, ou melhor, já tinham se espalhado, inclusive chegado ao Brasil. Tá bom? Porque lembra que nesse momento o Brasil já era independente de Portugal, pelo menos nos papéis, né? A independência do Brasil ocorreu quando? Em 1822. E quando nós falamos em Lei Áurea, nós já estamos em 1888, certo? Então o mundo passou por essas transformações na forma de pensar, na forma de se enxergar relações de trabalho. O mundo também passou pela Revolução Industrial, que surgiu onde? Na Inglaterra, e de lá também se espalhou para o mundo. Então você também tem que pensar da seguinte forma, que aquelas ideias do iluminismo, tá? Igualdade, liberdade, fraternidade, que guiaram a Revolução Francesa, também foram incorporadas, tá? Dentro do Brasil, e estavam na cabeça de muita gente que ia para fora estudar e voltava para cá. Então quando você pensa em mundo, o Brasil não se encaixava mais, né, tal como se pretendia, igual às potências europeias, porque ainda era um país que era governado por uma monarquia absolutista e que ainda utilizava como base de sua mão de obra o trabalho escravizado.
diferente das dinâmicas de trabalho que foram ali colocadas em ação, né? Ou melhor, que elas se transformaram, essas dinâmicas de trabalho, a partir da Revolução Industrial, que vocês devem lembrar um pouquinho que a partir da Revolução Industrial nós vamos ter o quê? O estabelecimento do trabalho assalariado. Então, o Brasil não era competitivo dessa questão porque simplesmente não era um país industrializado, até porque a gente vai ter um momento de industrialização do Brasil já na década de 40, de fato, ali, quando nós vamos ter o governo do Getúlio Vargas na década de 40, né? Principalmente nesse período de 1930 até 1945, é o período que no Brasil mais vai se industrializar, principalmente durante o governo de Getúlio Vargas. E é só depois, lá pela década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, que o Brasil vai mudar a sua cara de ser um país rural, propriamente rural, para que o número de pessoas, inclusive nas cidades, nos centros urbanos, comece a superar do número de pessoas que moravam no campo. Então você imagina que até esse momento que nós estamos falando, 1888 ainda, que é muito atrás dessas décadas ali de 40 e de 50, já dos anos 1900, o Brasil então deixava de se encaixar, tá, nos processos de desenvolvimento social e econômico por qual o mundo passava, com as ideias de iluminismo, liberalismo e revolução industrial. Além do mais, era interessante para os parceiros econômicos do Brasil, como por exemplo a Inglaterra, que o Brasil também começasse a ter essa dinâmica de trabalho de mão de obra assalariada, né? Porque mais dinheiro circulando, uma mão de obra assalariada, geraria também, com certeza, a abertura de um novo mercado consumidor. Para quem? Para os produtos industrializados que vinham de fora. Mas quando a gente pensa nessa questão externa, dessas pressões internacionais para que o Brasil se tornasse um país, então, que terminasse com a escravidão, nós também temos que lembrar que movimentos internos, como o movimento abolicionista, que pregava assim, né, e lutava pelo fim da escravidão, também estava agindo de modo interno dentro do Brasil para que isso de fato acontecesse. Então, quando a gente analisa, de fato, a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a gente passa a entender que, na verdade, não foi por boa vontade, mas porque foi uma coisa necessária de ser realizada, porque atendia os interesses econômicos, sociais e políticos também para o Brasil naquele momento. Tá bom? Então, por mais que isso tenha sido realizado, você também tem que pensar que se deu a liberdade para essas pessoas escravizadas, mas não foi pensado nenhum tipo de política de inclusão social ou no mercado de trabalho para essas pessoas também. Então, se muita gente que vivia ali nas senzalas, no trabalho dos campos ou dentro das casas grandes dos senhores, ou mesmo também nos centros urbanos como trabalhadores de ganho, né? Os escravos de ganho, como eram chamados, que vendiam nas cidades empregados por seus donos vendendo doces ou outras coisas, nós vamos ter agora, a partir desse momento do fim da escravidão, uma massa de pessoas que não tem para onde ir, que não tem onde ficar e que serão jogados, abandonados à própria sorte. E você pode pensar, mas claro, professor, nesse momento, se o Brasil não era industrializado, a gente não tinha como simplesmente encaixar essas pessoas ali no mercado de trabalho. Bem, na verdade, a história vai bem mais além do que isso, porque além de não ter se pensado o que fazer com essa massa de pessoas que passavam a ser livres nesse momento, mesmo depois com o processo de industrialização do Brasil, na década de 40, também não foi pensada nenhum tipo de política pública para que esse processo fosse incluso. Na verdade, o que a gente vai perceber ao longo do tempo, da passagem do tempo, é que mais se interessou por um processo de branqueamento paulatino da população brasileira, da sociedade, e onde se escondesse o passado vergonhoso de escravidão que se tinha no Brasil. Tá bom? Essa, na verdade, vai ser a vontade da elite branca daquele momento e também da posterior, porque a elite branca, principalmente quem foi dono de escravos, dono de pessoas, jamais ia querer compartilhar o mesmo espaço com o negro que até pouco tempo ele servia ali como escravo. Então você começa a entender de por que certas estruturas
muitas vezes nega espaço à presença do negro, tá bom? Então vamos lá. O negro e a tutela dos egressos da escravidão. Legado da escravidão e desafios pós-abolição. Após séculos de escravidão no Brasil, a abolição em 1888 não significou o fim das dificuldades para os negros. A falta de preparo para a liberdade, somada à ausência de políticas de inclusão, levou muitos egressos da escravidão à marginalização social e econômica, certo? Então, muitos desses negros que foram libertos ali, das grandes fazendas, dos produtores de café, principalmente já nesse momento, porque nós estamos no segundo reinado, o que vai acontecer? Grande parte deles vai migrar para as cidades em busca de trabalho, mas chegar lá eles não têm preparo, não têm estudo, então lhes é negado toda e qualquer oportunidade de trabalho. Então isso vai levar a que muitos deles, por exemplo, se amontoem nos chamados cortiços, dentre dos quais o mais famoso no Rio de Janeiro, a gente vai ter um chamado que era o cortiço Cabeça de Porco, onde famílias inteiras ocupavam um único quarto. E que durante o processo da dita modernização do Brasil, durante o governo do presidente, se não me engano, Rodrigues Alves, se não me falha a memória, num processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, esses cortiços serão derrubados com a desculpa de quê? De trazer higienização. Então, o discurso higienista de sanitarismo, de limpeza, de fim de doenças, de vacinação também, como a gente vai ter revolta da vacina, servirão, na verdade, mais a um propósito racista nesse momento, de fazer com que essa população que foi liberta, que estava nos centros urbanos, fosse jogada para os campos, tá? Fosse marginalizada. Quando a gente fala nesse sentido de marginalizado, como está aqui no nosso texto, não é dizendo que eles se tornaram criminosos, mas estar marginalizado de estar à margem de um processo, de estar fora, de você não ser privilegiado como sujeito integrante desse processo que está acontecendo. Então era dessa forma que o negro foi relegado nesse momento, fora do processo de desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Era mais visto como um entrave, como um incômodo ao desenvolvimento nacional. Por essas ideias que, por exemplo, o darwinismo social, que foi empregado lá do Darwin, que pensou para a natureza, para os animais, e depois foi transformada nessa questão, trazendo para a sociedade humana, o negro era visto como alguém inferior. Então, baseado nisso também nós tínhamos a escravidão, e agora era utilizado como desculpa para dizer que o negro era motivo do Brasil não evoluir, de não ir mais para frente, não se desenvolver. Certo? Continuando, proteção e integração social. A tutela dos egressos da escravidão tornou-se uma necessidade urgente para garantir sua proteção e integração à sociedade. Instituições e líderes comunitários desempenharam um papel crucial na defesa dos direitos dos negros recém-libertos e na promoção de políticas públicas voltadas para a sua inclusão, como, por exemplo, nós vamos ver a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SAPIR, que, como bem dito aí, promove a igualdade racial, dos projetos, ela fomenta projetos que visam essa promoção da igualdade racial, ou seja, fim de racismo e de escravidão. E também nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que pelo próprio nome é bem autoexplicativo, Além disso, nós vamos ter também outros avanços legais e desafios persistentes. Apesar dos avanços legais, como a Lei Áurea, a discriminação racial persistiu em várias esferas da sociedade brasileira. A falta de acesso à educação, saúde e trabalho digno continuou a ser uma realidade para muitos negros, destacando a necessidade contínua de medidas eficazes de apoio. Então você pode pensar comigo aqui, lembra daquela questão que eu citei para vocês dos que os negros que estavam morando nos centros urbanos acabaram sendo empurrados pelos processos de modernização desses mesmos centros urbanos? Então, na medida em que esses negros são empurrados para a margem, para as periferias, para as favelas que passam a surgir a partir daquele momento, essas famílias, essas crianças, essas famílias passam a estar cada vez mais longe de escolas, ou de locais que pudessem se educar. Além dessa distância, ainda temos mais um problema. Muitas vezes essas famílias, essas crianças não tinham sequer um documento que pudesse ser utilizado como matrícula. Então, por aí você começa a refletir sobre as dificuldades pelas quais o negro passou naquele momento. Sem falar
que o Rui Barbosa anteriormente, por conta dessas questões que se discutia sobre escravidão, sobre libertação, em um determinado momento, para tentar ali, esconder um pouco desse passado sujo do Brasil de escravidão, ele mandou simplesmente queimar muitos documentos referentes à vinda de escravizados da África para o Brasil. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, na verdade acaba sendo um golpe contra essas pessoas, porque elas não tinham sequer uma pista para encontrar a sua origem, não sabiam de onde tinham vindo, não tinham nenhuma pista sequer se tinham familiares vivos que tinham sido vendidos no Brasil ou não, porque tudo foi queimado, essa documentação simplesmente foi destruída pelo fogo, certo? Continuando, lutas por reconhecimento e reparação. As lutas por reconhecimento e reparação histórica ganharam força ao longo do tempo, com movimentos e organizações negras buscando reconhecimento dos danos causados pela escravidão e a implementação de políticas de reparação social e econômica para os descendentes dos escravizados. Tá? E nessas lutas por reconhecimento e reparação, nós temos dois exemplos aqui para citar, que o primeiro é o Fundo Baobá, de 2011, né, que leva o nome de uma árvore, né, que é muito resistente, uma árvore africana, que cresce seu tronco até 10 metros de diâmetro. Você já imaginou uma árvore tão grossa desse jeito? E que é muito resistente porque ela acumula água no seu caule, mas que as suas raízes ali, elas se entrelaçam, elas se espalham, né, ela representa então a ligação, manutenção de memória de ligação das pessoas com sua ancestralidade, tá bom? E esse Fundo Baobá vem justamente nessa tentativa de fomentar o quê? Planos, projetos que visam essa questão da luta por esse reconhecimento racial. Certo? Também temos o Fundo Aguibara de 2020, que é um fundo de luta antirracista também, principalmente voltado para mulheres da periferia, tá bom? Mulheres periféricas, então, são privilegiadas por esse Fundo Aguibara também na luta por melhores condições de vida, de trabalho e, claro, luta contra o preconceito e racismo. Mas, para além dessas questões que envolvem, claro, né, as pessoas que estavam nos centros urbanos, nós temos que lembrar que essa questão da resistência, tanto já antes do momento quando a Lei Áurea foi colocada, nós tínhamos também outras questões já na zona rural, como, por exemplo, a existência dos quilombos, como aqui nós temos, por exemplo, o quilombo Conceição do Igarapé, do Lago do Maracanã, no Amapá. Certinho? E qual é a importância desses quilombos? Durante o período da escravidão, esses quilombos, né, eles reuniam o quê? Eles reuniam aqueles negros que conseguiam fugir, tá bom? Maracá, né? Lago do Maracá, eu acho que eu li Maracanã, só corrigindo, tá ali Maracá. Então, esses negros que fugiam das fazendas e conseguiam sair, fugir daquele feitor, daquele capitão do mato que os caçava, eles começaram então a se congregar em pequenos vilarejos ali, pequenas comunidades que iam crescendo a partir da chegada de mais escravos fugidos, ou melhor, escravizados fugidos, e também muitas vezes de brancos pobres que não tinham outra opção a não ser sair dos meios urbanos e morar lá. Então era uma forma de resistência contra a escravização. Já no pós-abolição, também é um sinônimo de resistência, mas agora de resistência de manutenção da cultura, de manutenção de um modo de vida, mas agora livre, tá bom? Então os quilombos têm essa finalidade, né, de luta por resistência, por cultura, por reparação histórica também. Claro que nós vamos ter também duas categorias de quilombo. São os que têm os quilombos rurais e também temos os quilombos urbanos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, comunidade remanescente quilombola, origem e resistência. As comunidades remanescentes quilombolas são herdeiras dos quilombos, locais de refúgio e resistência dos escravizados fugitivos. Essas comunidades preservavam suas tradições culturais, religiosas e de organização social ao longo dos séculos, mesmo diante das pressões da sociedade dominante. E uma coisa interessante é que essas comunidades quilombolas, elas têm que lutar atualmente pelo processo de reconhecimento da posse
dessas terras. Por mais que elas já estejam ali há bastante tempo, nós temos uma discussão muito grande no meio político, no meio legislativo, a respeito do reconhecimento dessas terras que solicitam serem consideradas ou reconhecidas oficialmente como quilombos. Como nós vamos ver aqui, ó, no nosso mapa, nós temos aqui, ó, terras quilombolas em processo de regularização do INCRA e tituladas no Brasil, certo? Então aqui, ó, os pontos que estão marcados em laranja são terras quilombolas em processo de regularização e elas somam um total de 1.787, tá bom? Terras quilombolas que estão por esse processo de regularização. Já as que estão ali nessa cor mais vinho, ali, né, vermelho puxando para o vinho, nós temos as terras quilombolas tituladas, ou seja, que já foram reconhecidas oficialmente como terras quilombolas. Então você começa a perceber aí que até mesmo no processo de posse dessa terra para ter a manutenção de cultura, de valores, de vida também, e mesmo a posse dela legal, para que você possa também produzir suas vivências, essas pessoas ainda continuam lutando bastante por esse processo, tá bom? Então nós temos no próximo passo ali, ó, titulação de terras e reconhecimento legal. Então vamos ver um pouquinho a respeito desse aspecto, então me acompanha. A luta das comunidades quilombolas pelo reconhecimento de seus territórios ancestrais resultou na titulação de terras, assegurando-lhes o direito legal sobre seus aspectos tradicionais. Esse reconhecimento é fundamental para a garantia de sua sobrevivência física, cultural e econômica. Mas por que foi tão difícil para essas pessoas nesse momento conseguirem, né, não só nesse momento, mas como também hoje ainda, assegurar a posse dessas terras? E por que naquele momento elas não conseguiram obter a posse também legal no pós-escravidão? Justamente por conta dos mecanismos que foi utilizado pela sociedade para lhes negar esse direito. Como, por exemplo, a Lei de Terras de 1850, que regulamentava que a partir daquele momento as terras passavam a ser geridas por quem? Pelo governo. E quem quisesse ter a posse dessa terra tinha que pagar para ter essa terra. Como é que o negro, recém-liberto de um pós-escravidão, ia ter dinheiro para comprar terras? Não tinha condições de ele ter dinheiro para comprar uma parte de terra para quê? Para começar a praticar agricultura ali, estabelecer moradia e manter ali sua subsistência. Então, a Lei de Terras de 1850, que aparentemente vinha para regulamentar a posse da terra, para trazer melhorias nesse aspecto, na verdade, acabou também funcionando como um instrumento legal de negação de melhores condições de vida para esses negros recém-libertos, porque não lhes permitia ter posse da terra. Ok? Continuando. Preservação da cultura e meio ambiente. Além de sua importância histórica, as comunidades quilombolas desempenham um papel crucial na preservação do meio ambiente e da diversidade cultural brasileira. Suas práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais e sua conexão com a terra são exemplos de convivência harmoniosa entre seres humanos e natureza. Então, se os quilombos, né, das zonas rurais têm essa motivação por trás e têm essa importância na manutenção de cultura e também preservação do meio ambiente, e os chamados quilombos urbanos que estão aqui, ó, do nosso lado, perto da gente, e muitas vezes a gente nem conhece. Então, para a gente conhecer um pouco mais, assiste esse vídeo aqui comigo. Eu sou Cássio Fonseca, eu sou ativista e militante da causa negra há 24 anos, sou quilombola e morador aqui do quilombo do Banco São Benedito. A nossa família ela chega aqui em Manaus, final do século XVIII, início do século XIX, em 1890, com a nossa matriarca maior, Dona Maria Severa. E consigo ela traz toda essa questão histórica e folclórica que se instalou aqui no nosso bairro, no estado do Amazonas. Ela traz a questão da religiosidade, do folclore, né, da história do Bumba Meu Boi, da história da gastronomia, da música e também da política, né? Agora, o nosso quilombo, hoje, atualmente, ele foi reconhecido e certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2017 e passou a ser tombado também como patrimônio cultural imaterial. Hoje é reconhecido como um ponto de cultura e também somos um museu vivo.
né? Eu sou da 5ª geração da família e a gente consegue manter o quilombo como um quilombo de resistência. Nós somos, aqui no quilombo, mais de 60 famílias, mas chega a um total de mais de 200 famílias, né, que vivem e sobrevivem, né, do seu trabalho, na verdade, entendeu? Mas somos também uma comunidade digamos que de um altíssimo nível de escolaridade. Nós temos quilombolas formados em pedagogia, psicologia, temos advogados, pedagogas, né, assistente social. São quilombolas que lutam, né, juntamente conosco nessa questão, principalmente política, né, que eu sou ativista militante da causa negra, pela nossa causa, pela nossa luta, pela nossa resistência no bairro da Praça 14 de Janeiro. A gente busca manter nossas tradições de uma forma mais visível hoje, né? Nós temos muitas perdas no bairro da Praça 14. Né? O bairro popularmente é conhecido como o bairro de negros, o bairro dos pretos, né? O bairro do berço do samba, o bairro da religiosidade de São Benedito, mas perdeu-se muito por questão da especulação imobiliária, devido ao grande crescimento do comércio em Manaus e no bairro da Praça 14. Então, nós precisamos de um pouco mais de políticas públicas voltadas para a população negra, quilombola e também rural do nosso estado, para dar uma maior visibilidade, para que nós possamos conviver com essa grande perda da cultura, que está se perdendo muito culturalmente, a história do povo negro, a história da cultura, né? A história dos quilombolas do nosso estado e especialmente aqui no bairro da Praça 14 de Janeiro. Então aí nós temos, né, uma representação bem próxima da gente. Aqui, ó, bairro ao lado, Praça 14, aqui em Manaus, na capital, você tem quilombos urbanos, não só em Manaus, como também diversas outras cidades espalhadas pelo Brasil, nós temos outros quilombos urbanos. Aquele mapa que a gente viu da luta da marcação de terra é só nas zonas rurais, e você imagina então quantos quilombos estão em processo de fato de reconhecimento se nós formos somar tanto a zona rural quanto a zona urbana. E lembrando que esses remanescentes quilombolas, seja na zona rural ou zona urbana, fazem parte desse processo de resistência na luta pela manutenção de cultura, tá? Da cultura negra, da comida, da música, né? Na luta por melhores condições de trabalho, por igualdade social e igualdade racial também. Certinho? Mas se até esse momento a gente viu nesse pós-abolição as dificuldades pelo que os ex-escravizados passaram com dificuldade no processo de integração à sociedade e também no mercado de trabalho por falta de formação, por oportunidades negadas, mas e hoje? Quais são os desafios contemporâneos e perspectivas futuras que os negros têm? Vamos verificar um pouquinho a respeito disso? Vamos fazer uma breve reflexão. Então, apesar dos avanços conquistados, as comunidades remanescentes quilombolas ainda enfrentam desafios como a falta de infraestrutura básica, acesso à educação de qualidade e o enfrentamento do preconceito e da discriminação. Ou seja, ainda precisamos avançar em todos esses campos: educação, enfrentamento ao preconceito e discriminação, né? Atento também como a questão da infraestrutura básica que se refere aos locais de moradia dessas pessoas. Tem saneamento básico? Tem fornecimento de água? Tem fornecimento de luz? Quais são as condições materiais oferecidas para que essas pessoas consigam viver bem? Certo? Continuando então, para a gente finalizar o nosso texto, para garantir seu pleno desenvolvimento e bem-estar, é necessário o fortalecimento das políticas de apoio à promoção de uma cultura de respeito à diversidade étnico-cultural. Então lembre-se, Brasil é um país composto de quê? De pessoas miscigenadas, tá? É mistura de negro com branco, com indígena. Então, né, já em pleno 2025, né, pode até parecer um discurso um tanto clichê, mas não cabe mais você julgar uma pessoa por conta do cabelo ou pelo tom de pele que ela tem, certinho? Então, observe melhor quem está do seu lado e passe a enxergar o outro, tá bom? Então, queridos, obrigado pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.